Boteco 4.0, o podcast que explora os bastidores da inovação industrial, trazendo histórias de vida, conhecimento e muita troca de experiências. Tudo isso com um toque leve e divertido. Porque, convenhamos, assunto sério não precisa ser chato. Eu sou Cláudio Goldberg, o moderador nada moderado dessa aventura. A gente só sabe como começa, a gente não sabe como termina. Como foi a Hannover Messe 2025 por diferentes pontos de vista? No episódio de hoje, gravado na Alemanha logo após o evento, trazemos impressões sobre a maior feira de inovação industrial do mundo. Para essa conversa, convido Elton Moura, diretor de inovação da FACS, Túlio Duarte, vice-presidente de ecossistema da ACAT, e Fábio Sena, CIO da Strokematic, Inditec participante do Big 2025. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Boteco 4.0 e dessa vez estamos na Alemanha, acabamos de sair da Hannover Messe 2025, uma feira de inovação industrial em que nós tivemos o privilégio de ficar 4 dias. Para trazer o contexto da feira, 4.000 expositores ocuparam 14 halls, 14 pavilhões daquela feira que na verdade parece uma cidade, né? Eu estou começando contigo, cara, o que te chamou a atenção em termos de tecnologia? Bom, não vou falar especificamente da tecnologia, que a gente vai entrar em detalhes mais adiante, mas o que me impressionou e que está me trazendo bastante atenção é a tecnologia de ponta chegando nas empresas, chegando ao mercado e elas fazendo uso disso. Então, isso tem sido um diferencial, tem visto em relação ao Brasil, a gente vai detalhar mais adiante, mas eu tenho observado que essas tecnologias que estão saindo de dentro do centro de pesquisa estão chegando muito rápido no mercado. Legal. Fabinho, qual que foi a tua impressão? Primeira vez na Hannover Messe? Primeira vez. E aí? Feira sensacional. Achei a tonada bastante relacionada... Que tonada, cara? A tonada, eu quero dizer que a pegada da feira, podemos colocar assim. Porra. Vai a primeira palavra do glossário do Boteco. Tonada. E aí... Aqui o bullying é liberado, se for com respeito. Né? Não, beleza, sem problemas. E essa questão toda da digitalização, dados, a inteligência artificial. Então, eu achei que esse ponto estava presente em tudo que se podia colocar dados, inteligência artificial, tinha, né? Então, esse foi o ponto que eu achei bem interessante aí na feira, em todos os stands. Legal, você vê que demorou poucos segundos para a gente falar da tal da inteligência artificial. Túlio, o que não é inteligência artificial? O que você viu que é um pouco diferente dessa hype? Ou mesmo dentro da hype, o que você notou de especial? Eu notei que a feira, como uma feira industrial, ela está muito... Os pavilhões mais cheios e mais populares são das tecnologias de informação, de TI, de tecnologia digital. Isso me chamou bastante a atenção. Talvez a indústria está mudando para uma pegada mais digital, seja na fábrica, seja nos seus produtos, nos seus serviços. Eu gostei também do que o Elton comentou, da pesquisa, está muito próxima da indústria, e eu gostei também de ver que as melhores tecnologias, pelo menos as que estão mais afiadas, estão nas startups. Eu achei isso uma coisa muito interessante. Me parece que as grandes empresas também têm excelentes tecnologias, mas elas estavam com um foco muito de entregar o que o mercado está pedindo para agora, e a gente pôde ver o amanhã melhor nas startups. Pois é. Agora entramos num debate interessante. Primeiro que você chamou de tecnologias... a gente não consegue avaliar bem o que tem de tecnologia nova nos maquinários, né? Porque a gente não estava com esse olhar. Então, de repente, tem tecnologia super legal que está em coisas físicas em que a gente talvez não esteja vendo isso, não esteja olhando. E aí, mencionando um amigo nosso, né, que ele fala que os problemas do mundo hoje são problemas físicos e a gente tem que ir o mais rápido possível para resolver os problemas físicos. E a gente ainda está pensando que o digital vai resolver muita coisa. Então, eu queria, não é um contraponto, mas uma observação que eventualmente tenha muita solução incipiente que foi apresentada na feira e que nós não tenhamos tido o olho para perceber isso. Talvez ainda a gente não está maduro o suficiente para perceber que aquilo ali é uma sacada, que aquilo ali é uma saída para os problemas que a gente tem tido. Não, com certeza. Eu vi muita tecnologia, por exemplo, de filtragem, né? Uma coisa para poder utilizar melhor a água, né? Que é um recurso que vai ser uma das maiores preocupações do mundo. E a gente, claro, como a gente está nesse mundo mais digital, a gente passa um pouco mais rápido. É que, assim, são 10 quilômetros por dia. Então, a gente tem que fazer escolhas, né? Para onde o nosso olho vai, nosso direcionamento. Legal. Fábio, como você foi a primeira vez, eu queria que você trouxesse a tua opinião mais genuína possível sobre
como é ser um startupeiro ou ainda uma categoria mais específica, que é o inditequeiro, na Hannover Messe. Eu queria que você me dissesse como você chegou lá, como é que você se sentia quando você chegou lá e a diferença de quando você chegou e quando você saiu de lá. Para mim, foi a maior feira que eu já participei na minha vida toda, sem comparação com qualquer coisa. Eu tinha uma expectativa alta e essa expectativa ela foi completamente vencida. Tudo que eu vi me surpreendeu muito, inclusive a forma como você interage e o que você está buscando na feira. Então eu fui com uma ideia de tentar realmente se aproximar de potenciais clientes, parceiros e ver novas tecnologias aqui na Hannover Messe. E é possível conseguir tudo isso. Talvez a parte de conseguir novos contatos e tudo mais foi algo que eu não consegui extrair da forma que eu gostaria na feira. Mas tudo que eu vi de novas tecnologias, como as empresas, as marcas, elas buscam se posicionar também para extrair dessa parte de visibilidade que a feira acaba trazendo, eu achei algo extraordinário. E o fato das pessoas estarem abertas. Então, eu também tinha essa dúvida, eu não sabia como que ia ser essa interação com todas as culturas diferentes que estão presentes ali na feira, né? Porque não é só... É uma feira na Alemanha, mas não são só alemães que estão ali, são pessoas do mundo todo. E eu consegui ter boas interações independente da pessoa que eu falava. Então, conversava, sabia de onde que vinha, aprendia um pouco, observava um pouco mais sobre a característica daquelas pessoas, o que ela está fazendo ali. E acho que essas interações elas foram muito valiosas para mim, para poder entender a feira, enxergar a feira de uma maneira diferente. E eu consegui com isso ver que tem muitos valores que podem ser extraídos disso e que acabam se traduzindo para a nossa empresa, né? Elton, você esteve na Hannover Messe em 2023, né? E na Hannover Messe 2023 ela estava diferente de 2025. E aí eu pergunto, aonde você percebeu essas diferenças? Duas diferenças aí que você percebeu, por favor. Bom, eu só vou complementar o que o Fabinho falou antes de responder, que da mesma forma que ele teve essa expectativa dessa superação do que ele imaginava, eu acho que falta nós trazermos as indústrias do Brasil para cá. As pequenas indústrias, pequenas e médias indústrias, não as grandes, porque as grandes estão sempre aqui, a gente sabe disso, e elas estão sempre investindo em tecnologia. Mas as pequenas e médias indústrias têm que ter representações aqui e ver o que está acontecendo para poder motivar o pessoal do lado de lá, e aí sim a gente poder ter as startups poderem estar agindo muito mais rápido também. O que eu vi de diferencial em 2023? Basicamente, eu havia comentado até com vocês sobre as instituições, os centros de pesquisa, que estão muito ligados com foco no negócio, né? É lógico que muitas delas já fazem até negócios, mas outras fazem a pesquisa e querem aplicar aquela pesquisa em alguma coisa, em coisas práticas, né? Applied Science, ali na veia. Então, eu observei que em relação a 2023, o número de ICTs, instituições de ciência e tecnologia, estão mais presentes hoje, né? E o outro diferencial foi a questão da IA, que eu vi muita IA, mas, como já vimos discutido também, a preocupação da comoditização da IA. Ou seja, eu tenho IA, e daí? Né? O que você faz com essa IA? O que você pega, você extrai desses dados e coloca lá para o pessoal para eles tomar decisão? Então, foram duas coisas que eu achei bem relevantes, interessantes. Parece. Tem que ter. Tem que ter. A minha tem IA. Se a tua não tem, eu estou na tua frente. Você sabe que a gente fez um tour guiado, né? A gente teve um tour guiado em inteligência artificial. Qual que era o propósito do tour guiado? Não era para aprender sobre inteligência artificial, claro que era para aprender também, mas era ver como eles estavam vendendo a inteligência artificial, né? Como é que eles estavam promovendo a inteligência artificial. Túlio, qual foi a tua percepção desse tour guiado? A gente até brincou, né? Que nas apresentações comerciais, cada vez que alguém falava a palavra IA, tinha que tomar um gole d'água, né? E a gente saiu lá com a barriga cheia. Mas uma coisa do ponto de vista comercial de negócio, eles estão sempre associando a palavra inteligência artificial com a palavra easy, que em português significa fácil, 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 fácil. Conceitualmente, ela nasceu para ser isso mesmo, né? Mas isso acaba escondendo um pouco
a complexidade do que é criar uma inteligência que gere valor de verdade, né? E também acaba parecendo de que toda IA é igual. Então, acho que, do ponto de vista de negócio, falando de inteligência artificial, que é o que a gente está falando, eu acho que mostrar o valor de uma maneira mais clara, conseguir fazer a diferenciação, porque no fim das contas, quando a gente também está falando dessa IA, a gente está falando bastante, acho que da IA generativa, acho que é isso que a gente está falando aqui, né? E a IA generativa, ela sempre vai responder, ela tem compromisso com a resposta, né? Então a gente viu muita resposta lá na tela, né? As pessoas interagiam e tinha muita resposta. Saber diferenciar dessas respostas aquilo que está gerando mais valor ou não é algo que acho que ficou um pouco fora. Só mostrou que estava saindo respostas e que era super easy. Aí eu tenho uma observação, que assim, as perguntas que eles fizeram eram muito ruins. Sim. E assim, tem perguntas, por exemplo, carro, a que velocidade eu estou? Né? Eu vou dar um exemplo para todo mundo conseguir captar. É assim, por que você não olha para o velocímetro? Ou seja, você já tem o dashboard e às vezes você vai estar perguntando para uma outra interface que vai demorar para carregar e tal, vai fazer uma pergunta em que você já tem a resposta. E o que eu vi ali foi muita pergunta ruim, certo? Sendo respondida. Então, o que é chato para mim nesse caso é você trabalhar tão na superfície assim, porque assim, chega a ser ridículo uma empresa que é a maior empresa da Europa, ela é uma empresa de software, ela tem 3 letras, eu não posso mencionar o nome, mostrando num tour guiado, ou seja, pessoas interessadas naquele campo do conhecimento, e você demonstrar aquela tecnologia que supostamente disruptiva ou disruptando, né, já disruptando, uma coisa tão simples quanto a perguntar aquilo que estava no dashboard. Eu acho que eu entendo o que você está falando, Cláudio. A gente está falando que muita coisa ali talvez tenha sido embalada como IA e talvez não seja uma IA fraca ou talvez nem seja IA. É uma sensação que a gente ficou mesmo. Usar a ferramenta, uma única ferramenta para martelar tudo, né? Tem um martelo que martela desde o prego até qualquer outro tipo de coisa. A gente ficou com essa impressão, sim, tá? Mas talvez o que tem que ser avaliado sempre, essa é uma impressão que a gente ficou por quem nos apresentou, ou se as companhias elas estão tentando aproveitar a hype, né? A gente saiu de lá com a sensação de que tá todo mundo tentando surfar uma onda, embalando tudo como algo de super agregação de valor e colocando em cima disso aí, dessa embalagem, o nome, IA. Mas eu acho que tem coisa muito boa em outras empresas que não é essa aí que a gente viu. Não porque não tenha coisa boa, mas a gente não conseguiu ver, né? Então, nas outras, pelo menos, eu vi coisa muito boa. Mas presta atenção, vocês, com um olhar técnico, conseguem enxergar isso. Repare que tem muita gente que não era técnica, são pessoas de comércio, negócio, que estão ali e muitas vezes não conhecem exatamente, não está tão divulgado a parte de IA, para que ela pode, no que ela pode ajudar. E não tem esse olhar técnico, então pode vender muito bem para outros, né? Para vocês que são técnicos, vocês conseguem fazer essa percepção. Mas talvez alguém que não seja tão técnico não consiga ver isso. O que eu sinto de uma forma geral é que o que está se buscando é mudar a forma como a gente interage com a máquina, né? Então, hoje a gente consegue interagir com a máquina de uma forma melhor ou mais fácil por um chat, ou às vezes até falando com a máquina. Só que isso ainda está muito cru. Essa interação ela ainda não é fluida. E me parece que todo esse esforço, ele busca, daqui a alguns anos, que essa interação ela seja feita de uma maneira mais fácil, mais fluida com as máquinas, e os propósitos de como que isso precisa ser feito também é algo que está mudando. E ainda está sendo entendido. Então, o pessoal joga os modelos de linguagem na interface gráfica com a máquina, com várias coisas diferentes. A grande inovação é o modelo de linguagem, mas a forma como ele está sendo usado ainda não está causando, talvez, todo o impacto esperado, né? E eu vi mais ou menos desse jeito na feira como um todo. Eu vou trazer um outro ponto de vista, que assim, a questão de digitar é mais fácil do que você... Veja bem, se o cara está de luva numa fábrica, por exemplo, que acontece frequentemente, é um item de proteção individual. E aí o cara tem que digitar a pergunta dele, sabe?
assina embaixo do que você falou, a interface que está sendo questionada. Só que a interface que estão trazendo, mostraram ali, uma interface que funciona muito bem para quem está no escritório. O caos, hashtag hora do caos, né? Onde é que tá a câmera aqui pra eu falar? Hashtag hora do caos, hora do caos. É. Eu fui num stand onde o pessoal tinha uma IA generativa, para um assistente para o manutentor. Que é esse caso aí, né? O cara que tá muitas vezes com a mão com luva, com graxa e tudo mais. E na primeira ida, quem me atendeu veio, super easy, super fácil, super legal. Aí eu falei, tá, e qual é o resultado, né? Qual é o resultado? Eles colocaram um número lá, um número validado por uma grande empresa que faz lâmpadas, né? Acho que era 30% menos de downtime, velocidade de manutenção, né? Daí eu falei assim, mas eu quero entender o sentimento, qual é o sentimento do manutentor de ter um assistente do lado, de poder conversar. O que ele conversava ele tirava dúvidas técnicas, era um tech suporte, ou ele aproveitava para extrair dali conhecimentos que ele não tinha enquanto ele não estava fazendo manutenção. Aí, nesse momento, ela falou assim, calma, peraí que eu vou chamar uma pessoa. E essa pessoa não estava no stand, eu saí, dei uma volta, voltei 15 minutos depois, aí tinha uma pessoa que estava profundamente envolvida, né? E essa pessoa que estava profundamente envolvida comentou como usa, e veio bem nisso que o Cláudio falou. O manutentor, antes de sair, ele dava uma preparada, quando ele achava pertinente, que ele ia para um lugar onde ele não sabia, não tinha um domínio do conhecimento, ele dava uma digitada rápida no computador, e dali em diante ele estava desassistido. Então existia um limite ali até onde ele atuava ou não. Então eu acho que é um pouco esse tipo de preocupação que o Cláudio traz, é uma preocupação super enorme, né? Porque ela ainda não atingiu o potencial que ela poderia atingir por uma preocupação que vai além da tecnologia, que é a preocupação, nesse caso, da usabilidade. É o grande desafio, né? Porque, na verdade, nós estamos buscando a computação ubíqua, que é a computação em que ninguém sabe o que está acontecendo, simplesmente a magia acontece. E quando você tem que usar um teclado para fazer uma pergunta, para ficar frustrado, porque a inteligência artificial também traz bastante frustração, não sei se para vocês também. Eu acho que... vamos lá. Eu acho que não evoluiu tanto. E talvez seja bom. Talvez seja bom porque talvez esteja mostrando exatamente que as soluções que são desenvolvidas, que a gente vê frequentemente no Brasil, que eventualmente há vergonha do tipo, putz, mas eu acho que não está elegante o suficiente, eu acho que não está resolvendo o problema, talvez não esteja trazendo tanto valor para o cliente e tal, nós estejamos exatamente na mesma era do que todo mundo está. Que é assim, a tecnologia ficou disponível, agora eu estou usando o martelão, que estou batendo em tudo para ver o que acontece. Então talvez isso seja bom. Por acaso, Fábio, nas tuas soluções, você tem alguma coisa de verdade, tá? Porque lembra que a gente fala a verdade. A gente promete, né? Tem um termo que a gente assina antes de começar o boteco. Sim. Tem alguma solução que seja inteligência artificial? Sim, porém, fora desse contexto da IA generativa e modelos de linguagem para buscar essa interação pro chat, por exemplo, com quem está utilizando o nosso sistema, né? Mas o que a gente faz é coletar dados de processo e utilizar esses dados como um input ou uma entrada desses modelos de aprendizado de máquina para diferentes finalidades. Isso pode ser uma análise de qualidade de uma peça, de uma superfície, monitorar o desempenho de um equipamento para evitar que ele quebre. E a gente está bem presente no processo de manufatura, junto às máquinas, junto à linha de produção, junto ao pessoal que está operando aquela linha. E esse é o nosso escopo de atuação, Cláudio. Não, legal, a gente não tem que ter vergonha do machine learning. Ele só não está na hype, né? Não, exatamente. Eu ia falar o que me pareceu que está super bom na feira é a parte do reconhecimento de padrões, qualidade, contagem, formas, verificação se algo faltou em alguma montagem, alguma bancada. Isso estava top demais. E isso é inteligência artificial. Demais. Sim. Antiga, entre aspas. Machine learning é inteligência artificial do passado. Mas o que a gente observa também é que todo esse avanço, né? Às vezes até algumas coisas mais simples já é uma grande inovação para diversas fábricas, diversos clientes, né? Porque a gente encontra fábricas que às vezes não tem nenhuma internet de rede disponível para você conectar as coisas,
assim como outras que já têm uma infraestrutura melhor. Então acho que cai um pouco até aquelas provocações de dizer que, putz, eu coloquei um robô, já é uma grande inovação dentro do meu parque fabril. Talvez para quem está envolvido, está olhando todo o que tem de mais avançado, não seja algo tão relevante, mas para aquela fábrica ter dado aquele primeiro passo já é algo muito importante e isso é algo que tem que ser considerado. E a gente tem conseguido encontrar bastante aplicação, bastante problema, onde esse nosso escopo de atuação, ele faz sentido. Então, vamos dizer que dentro daquele... Tem aquela curva, né? O hype cycle da Gartner, né? E aí tem os pontos de expectativas muito infladas, o ponto de amadurecimento. A gente pode dizer que a gente está mais hoje se especializando cada vez mais em uma tecnologia que já está mais madura, resolvendo problemas, mas claro, de olho também no que está vindo, né? Para poder sempre estar atualizado. Então, eu concluiria aqui nesse primeiro bloco que o machine learning, o aprendizado de máquina, a aprendizagem de máquina já passou pelo vale, certo? Já teve o exagero. Então, traduzindo aqui que a gente falou em hype seria o exagero. Ele desceu o vale e agora ele está encontrando aplicações maduras, que ficam de pé economicamente e tecnologicamente. Certo? Isso aí. Generativa, acabamos de escrever um artigo aqui sem querer. A generativa, certo? Ele está num ponto de exagero. Isso mesmo. Foi isso que a gente percebeu. Não estou dizendo que é isso que está no relatório do instituto que você mencionou, mas o que a gente percebeu na feira de Hannover, esse eu acho que é o mínimo múltiplo comum aqui das nossas percepções. Agora vamos entrar em outro tema negócios. Para desenvolver tecnologia ou para transformar a tecnologia em nota fiscal, né, a gente precisa... Normalmente isso é apoiado e existe fomento para isso, porque já se percebeu que isso traz grandes retornos para a sociedade, né? Vamos lá, os primeiros inovadores fizeram isso no peito e na raça, muitos inovadores fizeram isso no peito e na raça, mas se percebeu que se você ajuda esses caras, o desenvolvimento acaba sendo mais eficaz, certo? E eficiente também. E uma das fundações que faz isso é a fundação que o Elton trabalha, que é a FAPES. Elton, em 2023 você esteve aqui pela FAPES, em 2025 a FAPES retorna a Hannover Messe, e em 2025 especialmente, apoiando 11 empresas de base tecnológica do Brasil inteiro, uma delas a Astrocmatic, que o Fábio está aqui representando, e essas empresas então tiveram esse apoio, tiveram essa ajuda... assim, galera, não é financeira, é econômica, né? Que é assim, cara, tá aqui essa estrutura que você pode usufruir para que você consiga demonstrar, conhecer, conhecer referências e assim por diante. Elton, esquecendo a parte pessoa jurídica, tá? Como pessoa física, como é que você se sente sendo esse cara que escreveu esse edital e tá vendo essa galera... eu ia falar meninos, quase cometi uma falha, né? Porque meninos e menina, porque a gente, felizmente, temos a Natália conosco aqui, então nós temos 11 Inditex, uma delas liderada, e fundada e liderada por uma mulher, o que nos orgulha muito. 3 mulheres. 3 mulheres, obrigado. Elton, como é que você se sente, cara, como pessoa física? Bom, pessoa física eu me sinto altamente gratificado, né? Porque... mostra que o trabalho que eu me propus a executar desde 2019, eu estou na FAPES, foi a época que abriu a diretoria de inovação, até então não tinha, era apenas uma diretoria, que já tinha um trabalho hercúleo de fazer as coisas que faz hoje, e que à época o então presidente da FAPES, o Dênio, ele falou, não, vamos criar uma diretoria de inovação porque esse negócio está crescendo muito. E aí foi convidado, né? E desde então eu vejo os resultados, eu vejo as empresas que começaram lá no edital mais simples, que é o Centelha, né? Que o cara está tirando a ideia da cabeça para tentar transformar o negócio. E depois desses anos todos eu vejo aquela empresa crescendo e se mantendo e fugindo do Vale da Morte, né? Então isso me traz gratificação. Eu fico feliz como pessoa de ver que as outras pessoas estão crescendo, estão conseguindo subsistir com o seu negócio. Não é simples. Os colegas aqui sabem muito bem que tem um caminho árduo. Esse caminho pode ser um pouco menos árduo se houver um apoio, né? Apoio não só de uma instituição, mas apoio de outros colegas também, né? Como está sendo agora o Bling, que é um projeto do BSW, né? É uma vertical do BSW, que é o Brazilian Startups Worldwide. Só explica em 2 minutos o que é o BSW.
Bom, o BSW ele surge após a minha participação no Big em 2023, onde eu olhei os empreendedores no primeiro dia, aquela expectativa, viu, Fabinho? Aquele pessoal assim, temeroso do que vão encontrar ali, como que eles vão negociar com os alemães, e a minha visão no último dia. Cara, sensacional. Eu falei, não, isso aí não pode parar por aqui, isso tem que continuar. Voltei para o Espírito Santo, entramos em contato com o Cláudio. À época, quem trouxe o 2023 também foi o Things Lab, entrei em contato com o Cláudio, Rayane na época, enfim, com a equipe que estava lá, e falei, vamos escrever um programa que eu vou submeter lá na Mobilização Capixaba pela Inovação, que tem um comitê que aprova algumas propostas que chegam lá. Eu escrevi o programa, colocamos 4 verticais à época, e o programa foi aprovado, né? E o Big está dentro desse programa, que na realidade ele foi o indutor de tudo. E hoje nós temos esse programa, mas é claro, esse programa está para 4 verticais, com o resultado agora desse e mais do final do ano, é lógico que eu vou bater lá na porta para tornar esse programa perene, né? Eu não ter que sempre ficar pedindo recurso para poder, vamos fazer agora um outro programa, não. Vamos dar continuidade a isso aqui, pelo menos enquanto estiver na gestão, ela vai ter continuidade. Primeira mão, hein? E eu já vou passar a palavra para você, Fábio, que eu queria que você trouxesse para a gente qual é o ponto de vista de uma empresa, porque a Strokomatic está sediada em Joinville, ou seja, distante do Espírito Santo. E aí, qual é a tua percepção de como uma empresa que foi selecionada, capacitada e agora está participando da missão graças ao apoio? Porque sem esse fomento, seria muito difícil pagar essa conta, né? Então, qual é a tua percepção como um cara sendo apoiado? E lembra, tá? A gente não está aqui para puxar saco de ninguém, para passar pano para ninguém. A gente está aqui para a gente ver tua percepção mesmo e falar sobre a vida como ela é. Sim, claro. O primeiro é uma surpresa, né? Porque, como você falou, a nossa empresa está lá em Joinville, no estado de Santa Catarina, e a gente está participando de um programa do Espírito Santo, mas que abriu as portas para outros estados, outros lugares do Brasil. E a sensação é uma sensação de acolhimento mesmo. Então, são pessoas que a gente vê que está fazendo um trabalho sério para proporcionar um espaço onde a gente pode se jogar. E eu posso falar assim que, por mim, usando até um termo mais simples, assim, é como se fosse um pintinho no lixo mesmo, onde eu tô diante assim, de várias oportunidades, muitas coisas diferentes, e eu tô podendo realmente assim, me jogar nesse processo, viver esse processo, né? Isso está sendo muito intenso para mim, tá sendo um aprendizado muito interessante, e acho que tudo isso reforça essa questão da colaboração, né? A gente buscar a colaboração e criar esses ecossistemas onde diferentes instituições, empresas, universidades, pessoas possam interagir para criar alguma coisa nova para poder levar ao progresso, que eu acho que é o mais importante, eu acho que é o que está todo mundo buscando aqui. Legal. Túlio, Espírito Santo foi mencionado e ecossistema foi mencionado. E aí agora a gente vai puxar para uma pergunta, visto que você está aqui representando a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, com 1.800 associados, existe há mais de 40 anos, e que eu sempre digo que é a maior associação de tecnologia do mundo, porque eu não encontrei uma maior. Então, quando eu encontrar uma maior, eu vou falar que não é a maior, é a segunda, mas por enquanto continua sendo a maior. Túlio, Santa Catarina tem uma potência em termos de tecnologia da informação, X% do PIB, aí depois você vai trazer os fatos e dados aí pra gente, mas eu queria trazer para ti o seguinte: tudo que a gente ouviu aqui, Fabinho, como o cara que está sendo apoiado, e Elton como o cara que está apoiando, vindo de um estado como Espírito Santo, eu acho que ele traz muitas lições aprendidas para Santa Catarina. E eu posso dizer que eu tenho lugar de fala, né? Porque existe uma expressão agora chamada lugar de fala, porque eu morei 20 anos em Santa Catarina e participo até hoje ativamente nesse ecossistema. E eu percebo que os capixabas ou as pessoas que estão no Espírito Santo, porque alguns que estão contribuindo com isso não são capixabas, então as pessoas que estão no Espírito Santo têm feito uma lição de casa muito bem feita, e segundo eles, inspirados por Santa Catarina. Então assim, é aquela história de ser visto por fora, mas quem está dentro da máquina mesmo,
O que a gente está perdendo? O que a gente não está vendo? O que a gente não está fazendo, Túlio? Primeiro que você tá certo, tá? A gente tem que ter sempre a humildade do aprendizado, né? E a gente observa isso bastante. A gente tem outros ecossistemas que estão evoluindo rápido e que a gente também está trazendo aprendizados. A gente está conversando bastante com o Caldeira, que a conversa com o Caldeira sempre fomos inspirados pela CAT, mas a gente viu que eles fizeram coisas maravilhosas lá e estamos trazendo para lá. E a mesma coisa agora com o Espírito Santo, o ecossistema. E a gente guarda similaridades em termos de tamanho, população, até tipo de cidade. Tem ilha lá, tem ilha em Santa Catarina também, tá? Mas um ponto que é uma visão que me parece muito bacana, muito legal, é o entendimento da pesquisa virar uma inovação, dela virar uma nota fiscal. Essa esteira inteira. Eu acho que a visão deles com a preocupação, tanto, por exemplo, na FAPES, de ter dividido pesquisa e inovação, dar nome aos bois certinhos, para que o recurso possa chegar e conseguir transformar aquilo, fazer a esteira inteirinha do cara que começou lá, adquiriu conhecimento técnico na graduação, talvez fez um trabalho científico, aquele trabalho científico não foi para a gaveta, se transformou numa empresa, essa empresa precisou de um tempo ser fomentada para que ela conseguisse estruturar seu produto, e seu produto chegasse no mercado e aí virasse a nota fiscal. Talvez essa é uma coisa que a gente tem que aprender a orquestrar melhor. É uma grande lição aprendida, porque quanto mais isso está azeitado, provavelmente mais valor tem aquela empresa, porque tem mais conhecimento. Não tem o conhecimento de prateleira, de coisa que você junta ali, tem conhecimento profundo, conhecimento de pesquisa, que muitas vezes leva anos para ser feito. Então, acho que esse é um ponto. E aí, lá em Santa Catarina, eu imagino que uma interação melhor entre a universidade, o ecossistema de startups, no caso, né, de tecnologia, e as fundações, seria um relacionamento que a gente deveria ajeitar melhor. Então, Túlio, e aí tem uma outra coisa aqui, outro ator do ecossistema que me chama a atenção também no Espírito Santo. Vejamos, o BIG é organizado pelo FindesLab. O FindesLab é um laboratório de inovação aberta dentro da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, que é apoiado pela FAPES. Legal? Então, primeiro você tem que ter o lab, aquilo que conecta, né? E aí você tem, então, o FindesLab operando desde 2019, sendo o organizador do BIG desde 2023 e já tendo 3 programas BIG executados e mais 3 na esteira. Esse é o status quo da inovação aberta industrial acontecendo no Espírito Santo. E que não se limita ao Espírito Santo, visto que várias empresas do Brasil inteiro são convidadas a submeter e eventualmente serem selecionados. Muito bem, supostamente, Santa Catarina tem uma indústria extremamente forte, né? Se a gente olhar fatos, números, nós temos grandes indústrias, não vou mencionar para não esquecer de nenhuma, mas existe uma potência industrial. Ao mesmo tempo, existe uma potência de tecnologia da informação em Santa Catarina. Então você tem talvez o combustível e o comburente, né? E você vê que outros estados, a saber Minas Gerais e Espírito Santo, estão muito mais evoluídos em termos da conexão desses dois grandes mundos, do mundo da tecnologia da informação e da tecnologia industrial, a tecnologia de operações. Onde é que Santa Catarina está errando, Túlio? Você sabe que isso você foi direto no calo, né? Diretamente na ferida, porque a federação, por exemplo, é a casa da indústria. É onde a indústria olha e fala, é para lá que a federação está dizendo que as coisas estão indo, é para lá que eu devo ir. A CAT, por exemplo, é a casa da tecnologia. Estamos distantes 3 quilômetros, 4 quilômetros, nem isso. Só que 3 quilômetros que é um buraco ainda. E é um buraco, eu entendo, porque antes de transformar os CNPJs, a gente tem que transformar os CPFs. Os CPFs, eles têm que acreditar, as lideranças têm que acreditar que esse é um caminho para onde a indústria vai. Esse é o caminho de geração de valor, esse é o caminho da competitividade. A gente tem, por natureza, ser muito vertical nas nossas indústrias catarinenses. Se você pegar um empresário do setor têxtil, provavelmente ele vai saber a grama que o carneiro come, né? Que para fazer o melhor fio, para colocar no melhor tecido e assim por diante. A competência digital, ela também agrega valor. Mas é uma competência lateral que nas indústrias elas estão basicamente limitadas ao microinformática e o ERP. Não se enxerga ainda a competência digital como excelência operacional e como uma agregação de valor em produtos e serviços. Então, a partir do momento que a visão dos CPFs mudam nesse sentido, eles entendem que para agregar essa competência é necessário pedir ajuda e trazer
eu acho que aí a coisa vai fluir melhor. Por enquanto, a gente ainda está tentando fazer essa conscientização, vamos chamar. E acho que é por isso que as coisas não evoluem. Mas eu não tenho dúvidas que, assim, as coisas evoluem ou pela dor, que um dia pode acontecer, espero que a gente não chegue nesse momento, porque às vezes não dá tempo mais, né? Mas também pelo exemplo. Eu acho que a partir do momento que a gente entende que existem exemplos em outros locais, como no Espírito Santo, e a gente enxerga isso, que isso está gerando novas indústrias mais competitivas, indústrias mais modernas, mais reconhecidas, mais nota fiscal, mais ISS, mais ICMS, isso vai fazendo os CPFs se transformarem pela necessidade. Então, acredito que a gente vai chegar lá. Não chegamos também um pouco porque estamos sentados, talvez, no nosso sucesso. As indústrias têm sucesso ainda. Então, é difícil de enxergar quando você tem sucesso. Então, acho que é uma série de fatores, Cláudio, mas a gente chega lá. Com jornalistas eu aprendi que a gente sempre tem que tentar pegar os dois lados da história. Não temos ninguém da indústria aqui para trazer o contraponto, mas eu queria que você fosse altruísta o suficiente para trazer e aonde a tecnologia de informação está errando em relação à indústria. Porque a gente apontou quais são os equívocos ou as interpretações equivocadas da indústria. É muito fácil falar, né, do outro. Vamos falar da tecnologia da informação. Onde ela está falhando? Eu acho que a tecnologia da informação está no que a gente fala desde a apresentação, né? Você não pode, por exemplo, querer atender a indústria como uma empresa de tecnologia e não saber a linguagem da indústria, não se portar também como a indústria se porta. A gente também talvez não esteja fazendo o esforço necessário para diminuir esse gap. Vai desde a apresentação física, do horário, da linguagem que se usa, né? Então, a gente, por exemplo, e isso é uma lição aprendida com o pessoal do FindsLab, vamos fazer uma inovação aberta. Que tal chamar isso de um desenvolvimento de novos fornecedores, né? Que é uma linguagem mais próxima da indústria. Então, essa diferença, né, do que a gente tem no mundo da tecnologia hoje, esse linguajar, essa robustez, né? A startup ou a empresa de tecnologia, ela tem uma tecnologia bacana que pode ser aplicável para a indústria, mas não sabe como é a mão do operador. Não sabe qual que é a ergonomia, não sabe como é o índice de sujeira na fábrica, como é que funciona o equipamento. Então, e a hora que vai aplicar a tecnologia, às vezes ela falha, né? Não vai tão bem por causa desses detalhes, e aí fica aquele descrédito. Então, eu acho que para as duas pontas se encontrarem, todo mundo tem que andar para frente. Não dá para só um lado colocar a culpa no setor de tecnologia ou no setor da indústria. Acho que todo mundo tem que passar a olhar para frente, não olhar para trás, né? Olhar o que é o futuro e qual que é o próximo passo que tem que ser dado para frente. Quem acompanha o Boteco sabe que a gente não tem roteiro e foi bem interessante porque a fala anterior trouxe o gancho para ecossistemas, né? E agora você acabou de falar, vamos olhar para o futuro. E era exatamente para onde eu queria que a gente falasse. Então, olhamos para trás, vimos a nossa evolução, vimos os desafios que a gente tem que encarar ainda. E a gente também trouxe atualizações do presente, porque a Hannover Messe acabou há poucas horas. Então, a gente está com tudo muito fresco na cabeça. Até vai ser bom a gente ouvir esse podcast daqui a um tempo para relembrar do que a gente estava sentindo naquele momento que a gente tinha acabado de terminar a feira. Sobre o futuro. Fábio, a tua pergunta é sobre a perspectiva de uma EndTech que está promovendo seus produtos e serviços na Europa, né, especificamente na Alemanha. E aí, sem filtros, tá? Qual que é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? O que você tem no teu mais íntimo sobre essa oportunidade? O que você gostaria que acontecesse, vamos lá, em 5 anos? É ver as tecnologias que a gente vem trabalhando já ao longo de todos esses anos implementadas aqui na Alemanha e por toda a Europa. É isso. E você acha que você pode, você consegue? Sim, sim. Tem que ir para cima, né? Eu busquei bastante conversar com bastante pessoas, né, antes de vir para cá, para tentar entender um pouco desse contexto onde eu estou me inserindo agora, né? Existem diferenças e eu sinto que aqui existem... Talvez as pessoas, elas são mais... elas recebem uma objeção do cliente ou uma dificuldade e elas já aceitam que aquilo é uma realidade, que não existe uma forma de você conseguir contornar aquilo.
E uma das grandes lições que eu tô tirando é justamente isso, assim, né? Preciso vir aqui, preciso sentir o lugar, preciso falar com essas pessoas, entender essas dificuldades e entender o que eu preciso fazer de diferente do que eu tive que fazer lá no Brasil também para entender como contornar isso para atingir esse mercado aqui. E isso é uma coisa que só vai conseguir fazer quando bater na porta da fábrica, né? Então, foi o que o Túlio falou, você precisa ter essa vivência de chão de fábrica para conseguir entender o que o seu produto precisa ter para agregar valor para o cliente, que esse é o propósito final de toda essa movimentação de que a gente está fazendo aqui, a gente quer gerar valor. E para isso a gente precisa realmente entender esse caminho. Não vai ser um caminho fácil, o não a gente já tem e recebe muito não, de formas muito diferentes, mas o que eu percebo é realmente essa necessidade de insistir para até o momento que esse sim ele vai vir e a gente vai poder realizar esse sonho, que é ver essa tecnologia instalada e funcionando lá no cliente e sendo um caso de sucesso aqui também. Então, para mim, especificamente, né, e até complementando tudo isso que vocês falaram e trazendo um pouco da minha trajetória, né, de carreira mesmo, bom, na mesa aqui eu sou o mais novo, minha carreira depois da graduação, ela foi muito influenciada por esses ecossistemas, então eu posso citar o Centro de Competência em Manufatura do ITA, eu posso citar o Parque Tecnológico de São José dos Campos, eu posso citar até o programa Sinapse da Inovação lá em Santa Catarina, que deu uma primeira fagulha, enquanto eu ainda estava na faculdade, pude enxergar um caminho diferente, o aerodesign, agora aqui com o Big, e isso tudo, né, vamos dizer que torna o caminho um pouco mais viável, me ajuda a enxergar essa trilha que eu preciso traçar, né, e que é num ambiente completamente escuro, né, mas torna isso um pouco mais viável de como atingir esse objetivo final, que é isso que você perguntou e eu comentei, que é ver realmente isso funcionando no cliente. Ainda no meu caso, né, eu tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado em cima das tecnologias de um dos produtos que a gente fornece, né? Então tem realmente essa pegada assim de, putz, começou, é difícil, mas não vou desistir enquanto não ver esse negócio funcionando tudo quanto é lugar. Levar a tecnologia para fora, né? Normalmente eu faço o papel aqui de quem faz perguntas, né? Mas eu tenho que trazer um comentário antes de fazer a pergunta para o Elton. Elton, a gente demorou mais para ver essa resposta em 2023. A gente viu mais no 9º, no 10º dia. E a gente teve 4 dias e você já tem certeza que você pode. Então, é bem legal ver isso. Que, assim, o que você trouxe foram as objeções tradicionais, habituais. E você não trouxe aquela assim, cara, mas é que eu sou do Brasil e aí é tudo complicado e não sei o que. Tipo, totalmente ignorou isso já em 4 dias. Então, isso é muito, vamos lá, objetivo atingido, né? Não sei se percebeu a mesma coisa, Elton, mas já passando a palavra para você, queria saber, e daqui a 5 anos, cara, o que você visualiza? Cara, muita coisa. Não sei se vai dar tempo de falar aqui, mas vou pegar um gancho numa palavra que o Fabinho colocou de colaboração, que essa palavra colaboração foi dita na semana passada, que teve um evento lá no Espírito Santo e a presidente da Fortec, ou acho que é a presidente da Fortec, esqueci o nome dela agora, ela falou, olha, inovação não ocorre sem colaboração. E eu já tinha isso na minha cabeça há muito tempo. Então, quando a gente participa e traz startups, não só do Espírito Santo, mas traz startups de outros estados, tem a companhia do Túlio, que está na frente, junto com outras pessoas de um conjunto de empresas de tecnologia. Eu concordo com o Júlio que a gente tem que movimentar um pouco mais as outras fundações nos outros estados em termos de colaboração, né? Então, assim, o meu sonho, não é só pessoal, é com todo mundo junto. Porque o Brasil só vai crescer se for junto. Não adianta querer fazer coisas isoladas ou eu ficar sentado lá na trás da minha mesa e falar assim, eu lancei esse edital ano passado, legal, deram 400 submissões, ou eu lancei aquilo, deu 3.000 submissões, vou lançar de novo, já lancei, vou lançar de novo. Não, eu vou procurar, como nós estávamos ontem no café da manhã, ouvindo as startups, dentro do ônibus, durante as nossas interações, ouvindo as dores dele,
ouvindo agora o Túlio falar que a gente precisa fazer, se eu não me ligar ao Túlio, se eu não me ligar ao Rio Grande do Sul, Paraná, Araucária, vocês falaram, Tecnopuc, se eu não me ligar com esses ecossistemas e ouvir, porque cada um tem as suas experiências, eu não vou crescer. E eu não vou ajudar as várias startups, seja do Espírito Santo ou de fora, a crescer. Né? A gente tem lá, a gente quer atrair as startups dos outros estados para lá. Mas não é para roubar, entre aspas, né? Roubar uma empresa de um estado para o outro. Não, porque ele abre uma filial ali. Porque ela tem uma base lá aqui, aqui no Espírito Santo só vai crescer, junto do aprendizado. Então, meu sonho não é sozinho, meus sonhos são com os outros, é colaboração. É isso aí que eu pretendo aumentar cada vez mais lá no Espírito Santo. E o Big tem perceberam isso, não fui eu que percebi, falou assim, cara, como agrega gente boa, né? E assim, já existe uma comunidade e vão entrando novas pessoas da comunidade e continua tendo essa característica de agregar gente boa. Então, é uma coisa, a IA nunca vai trazer o resultado que nós temos com essas missões. Não. Verdade. É muita inteligência humana, né? Não é nem inteligência, é muita ser humano. Isso, ser humano. Ser humano. Túlio, mesma pergunta. Você está tendo aí uma experiência nova, né? Você está como diretor, de novo, né? Desculpa, eu falei diretor, mas é vice-presidente de ecossistema da CAT. E você viu vários ecossistemas e, além disso, você é um inditequeiro. Você também tem uma inditec e você trata com esses dois chapéus. Teu sonho, cara, olha para frente com tudo que você aprendeu aqui e mostra pra gente o que você está vendo. Eu já vou te responder, antes eu vou pegar um gancho do que o Elton falou, que eu acho que é importante, a colaboração, né? Dentro de uma instituição, você mapeia os valores, né? Geralmente 5, 4, tem gente que coloca um pouco mais, né? Que são coisas inegociáveis, né? Que naquela instituição isso faz parte da cultura. Na CAT a colaboração é um deles. Eu tô aqui com a camiseta do protagonismo, que é um outro valor, né? Cada Startup Summit a gente usa a camisa com um valor, né? A colaboração é um deles. Isso é realmente um valor muito importante para as coisas avançarem. Voltando à pergunta aqui, Cláudio, o que eu queria de visão, né? O Fins Lab é um laboratório de inovação aberta dentro da Federação da Indústria, do Fins, na Federação de Indústria do Espírito Santo. Nasceu para levar a competitividade para a indústria, né? Talvez abra um pouco mais, né, para outros setores além da indústria, né? Mas se enxerga que a tecnologia digital ela pode agregar valor também e manter eu não vou dizer só a indústria, tá? Eu acho que todo negócio, no fim das contas, ele vai ter que ter uma perna no digital para poder ser sustentável, tá? Porque o digital, a gente fica falando digital, e eu vou marcar uma cartela de bingo aqui, mas o digital ele é meio. O fim é ser competitivo. O fim é ser sustentável. Então, esse é um dos instrumentos da ferramenta. Acho que o fim é o que o Fábio trouxe, cara. O fim é trazer valor. Claro, trazer valor, ser competitivo, trazer valor, ser sustentável. Então, eu acredito que assim, a minha visão de futuro é que a gente consiga estabelecer uma jornada melhor dessa interação e dessa mescla entre o que eu chamo de economia real, que é a economia tradicional, e economia digital. E que a gente faça isso de um jeito tão único no mundo que nos torne uma máquina de fazer isso melhor, cada vez mais rápido, cada vez se atentando às mudanças, e isso traria um grande valor para o país que vai além dos valores que a gente tem hoje, né, do ponto de vista de competição, né? Hoje a gente tem um agro muito forte, uma indústria extrativista muito forte, por que não uma indústria de transformação muito forte, do ponto de vista global, né? O comércio, o varejo também com um olhar mais global, né? A Amazon, por exemplo, pega o caso, fugir um pouco do nosso contexto, a Amazon é uma área de varejo gigante, reconhecida mundialmente, não só nos Estados Unidos. No Brasil, ela tem dificuldade por uma outra companhia, né? Que é da Argentina, Mercado Livre. Então, por que não uma companhia brasileira que também poderia estar competindo ali? E o que eles têm de diferencial? Né? O que a Amazon tem? O que o Mercado Livre tem? É a venda? É só a venda no varejo? Não. Ele tem alguma coisa ali, os dois têm alguma coisa que os fazem serem mais globais. Então, o meu grande desejo do futuro é que essa mescla ela aconteça de maneira muito menos empurrada, mas muito mais natural, né? E para isso, acho que a gente vai ter que trabalhar muito junto. É interessante que a gente está falando tudo isso sobre as nossas oportunidades, mas eu continuo falando
que nós temos um ecossistema de inovação aberta, o mais maduro do mundo. Não sei por quê, a gente acabou criando esse ecossistema. Então, a gente vê vários defeitos do Brasil, mas a gente pouco ressalta as qualidades. E quando a gente vê os ecossistemas digitais, por exemplo, a gente viu na Hannover Messe, a gente olhou e é nós no passado. Né? O quanto a gente olha a proposta, o que eles estão fazendo e fala, a gente já fez isso faz muito tempo. Né? Então, isso é uma coisa legal, eu continuo ressaltando isso, as pessoas ouvem e falam, cara, você já falou sobre isso, mas eu vou continuar falando. O Brasil não consegue se perceber porque você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha. Túlio, deixando a palavra com você, que estamos no fechamento, as tuas últimas intervenções, os últimos comentários, adições, críticas, elogios, e fica à vontade, inclusive para mandar beijo para seus pais. Eu queria primeiro agradecer ao Elton, meus parceiros do podcast, Fabinho, Cláudio. Isso que a gente está fazendo aqui é o que eu bato bastante, né, da divulgação da boa informação da maneira correta, né? E eu gosto muito do jeito que isso está sendo feito dentro do ecossistema. Então, agradecer a participação com vocês, mandar um abraço para todo mundo da CAT, da Vertical Manufatura, que mora aqui, ó, no lado esquerdo do peito, e dizer que, assim, todos estão abertos para ajudar, a colaborar. A gente precisa se conversar, se encontrar, participar. Então, tenham sempre na CAT um ponto de referência para tudo isso, sempre. Independente de distância, os incêndios que a gente tem que apagar todo dia, nunca se esqueçam que lá é um lugar aberto para todo mundo poder evoluir, o ecossistema digital poder evoluir, a gente poder cooperar, colaborar, e eu espero que a gente possa se encontrar no ano que vem de novo, mas daí fazendo uma grande participação, né? Que esse é um fechamento, que você falou dos pontos positivos, eu vou falar um negativozinho, que a gente estava pequenininho na Hannover, né? Do ponto de vista, não de comitiva, mas do ponto de vista de participação em stands e tudo mais, talvez porque a gente a gente tem a nosso benefício de ser um mercado interno muito forte. Talvez se um dia a gente ser mais global, olhar mais para o mundo, vai ter como consequência uma participação melhor numa feira internacional como Hannover. Então, acho que isso que eu espero no futuro. Elton. Bom, eu super feliz apesar de nós não termos acabado a missão, nós acabamos o Hannover Messe. Super feliz com o resultado. Eu espero que ano que vem nós possamos trazer, quem sabe juntar outras FAPESC, falar com o Fábio, né? Outras FAP ali no sul, enfim, outros estados. Vai ficar difícil a logística, né? Talvez 2, 3 ônibus, não sei, mas... Vai ser um trem, né? Mas o ano que vem nós temos o Brasil como partner no Hannover. Né? Então é o momento da gente tentar ver com outros e como fazer para trazer um grupo maior, porque quanto maior o grupo, mais experiências são trocadas, mais conhecimento, as dificuldades são trazidas para outras. Só cortar ontem dentro do ônibus, acho que foi o Eimar falando, eu tenho um produto, mas o cara estava querendo que eu fizesse outra coisa, mas eu poderia até fazer, mas tem meu colega aqui que ele já tem a solução, ele poderia estar lá. Isso que é legal, isso é muito importante. Então, estar conectado é importante. Então, eu espero que próximo a gente possa ter outras startups. E deve ter provocado, né, Elton? Porque, assim, quem tem o propósito de fomentar inovação e tecnologia e vai na feira de inovação e tecnologia e ver a pouca presença brasileira, sabendo do potencial, eu acho que você ficou algumas horas sem dormir, né? Certamente. Beleza. Fabinho, teus últimos comentários aí, por obséquio. Claro. Primeiro, agradecer a todos vocês, a todo mundo, na verdade. É uma oportunidade, assim, realmente única, né, que a gente está tendo, assim, como empresa, de poder estar aqui, poder estar representando a Strokematic. Eu reforço, né? A gente tem os nossos objetivos do ponto de vista de negócio, mas para mim, pessoalmente, tem sido uma experiência incrível, realmente, do ponto de vista de aprendizado, de trocas, né, com todos vocês. Reforço esse ponto do Brasil, senti falta também, poxa, vemos vários países com stand lá, diversos, e o Brasil, infelizmente, não. A gente realmente tem essa capacidade de agregar... acho que é uma questão da nossa cultura mesmo, né? De causar um impacto muito positivo nas pessoas e outros povos com quem a gente se relaciona. E a gente está perdendo uma oportunidade aí. E deixo aqui o agradecimento aos meus pais também. Acho que, como você falou, né? São aí os grandes
incentivadores também de tudo, né, durante toda a minha vida. E só agradecimento mesmo, pessoal. Vamos para cima. Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, acreditar, porque dá para fazer. Legal, gente. Então, como fechamento, eu penso que nós estamos aí com um grande desafio e uma grande oportunidade, que é a presença brasileira na Hannover Messe 2026. Por quê? O Brasil vai ser o país parceiro da Hannover Messe. Então, a gente nunca se colocou como protagonista da feira. Nós sempre fomos acessórios, marginais, estar à margem dessa feira. E agora nós fomos colocados no palco. E o que a gente faz no palco? Nós temos menos de 12 meses para responder isso. E eu sugiro que ninguém fique só esperando que alguém tome essas decisões. Nós vamos ter que criar energias que levam a ações que depois nós vamos buscar um alinhamento. Certo? Que é o jeito que a gente faz as coisas. Porque se pegar a cultura germânica, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um grande planung, né? Vai fazer um grande planejamento. E depois ele vai pegar e desdobrar isso em ações e tal. Não é o nosso estilo. O nosso estilo é muito mais baseado nessa energia gerada por essa oportunidade, insatisfação. Cada um vai ter uma fonte de energia e a gente vai ter que colocar isso em prática, né? Porque são menos de 12 meses. Só um comentário, uma observação. A gente já fez a reserva no hotel, certo? Porque vocês viram a dificuldade que é conseguir um hotel. Né? Então, assim, já fez a reserva. Por quê? Porque as datas já estão definidas. Então, esse tipo de exemplo que faz toda a diferença, né? Já adiantar. Então, assim, a gente vai estar presente, não sei como, não sei com quem, mas esse ecossistema brasileiro de inovação aberta, industrial, tem que ser escancarado nessa vitrine. Porque não é possível que a gente não consiga mostrar toda essa fortaleza que nós temos. Né? E causar, não é inveja, causar inspiração. Por quê? Porque a gente sempre foi inspirado, né? Em vários assuntos. E está na hora de a gente inspirar. E para isso a gente vai ter que se expor. E a gente é bom em se expor a partir do momento que a gente percebe que a gente pode. E o último comentário, um agradecimento em público que eu nunca tinha feito. Né? Eu acho que eu estou muito emotivo nessa viagem toda e não tenho vergonha disso. Esse podcast só existe por causa do Túlio. Em 2019, uma peça de teatro foi feita, chamada Boteco 4.0, sucesso de crítica e público, e foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. O engenheiro escrevendo uma peça de teatro e sendo um dos atores, né? E aí, quando a gente terminou aquilo tudo, e eu vi vários comentários, um dos comentários foi, cara, esse jeito de explicar a indústria 4.0, ele é muito especial, porque ele é muito pela comédia, por ser franco, por ser simples, por ser fácil de capturar. E o adulto acaba tendo vergonha de perguntar quando ele tem dúvida, né? Porque assim, pô, você devia saber disso. Então a gente vai perdendo. Criança de 7 anos pergunta tudo 7 vezes. E o adulto vai perdendo. E aí a gente, às vezes, passava as informações sobre a indústria 4.0 tal de uma forma complicada, de uma forma chata, de uma forma que as pessoas literalmente, eu estou usando a palavra corretamente, literalmente dormiam nas palestras. E aí o Boteco 4.0 veio para quebrar isso e o Túlio falou, cara, isso tem que ser perene, isso tem que ter alguma forma de não se perder isso. Pô, criar uma peça de teatro por semana é muito difícil. Agora, criar um podcast e manter o mesmo tom, isso é possível. Então, esse cara aqui, ele trouxe a inspiração, né? Assim, mantém essa pegada e é só, vai ter que mudar o formato. Então, o Boteco 4.0 existe muito por causa de título. Ele nunca tinha falado isso. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra, assim, agora que fica emotivo é a gente, né? Não tem nem o que falar. Ainda mais vindo de uma pessoa que eu admiro muito, Cláudio. Eu agradeço muito e parabéns a um dos maiores executores do ecossistema. Isso a gente também tem que sempre enaltecer e marcar. O Cláudio, da primeira vez que eu encontrei, ele estava liderando ali a ABI e no primeiro painel que eu vi ele, nos primeiros 15 minutos, eu falei, esse tá trazendo informação bacana, correta para o futuro. Naquele momento que era uma névoa, a indústria 4.0, ninguém sabia, né? Como um pouco hoje é a IA generativa, ele já trazia coisas que hoje se concretizaram.
Então, eu dou graças a Deus de estar naquele painel, te conhecer e ser teu amigo e parceiro. Valeu, gente. Então, obrigado pela participação aqui no Boteco 4.0. A gente vai sair aqui da mesa cheia de água e agora vamos pro Boteco de verdade. Bora. Não, tá. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Você acompanhou o Boteco 4.0, que tem apoio da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT e do canal Indústria 4.0. Curta e compartilhe nosso conteúdo, disponível no Spotify, YouTube e LinkedIn.